Olá, esse é o segundo bloco e hoje eu vou falar sobre as manifestações da identidade disfuncional. No bloco anterior você viu como se formou a sua identidade, as palavras que você recebeu das pessoas de mais influência na sua vida. Você fez atividade sobre as 5 pessoas que mais influenciaram nessa formação, nessa base. E aí, você começou a entender algumas coisas? Muitas vezes nós temos comportamentos que são um padrão na nossa vida e não entendemos o porquê. Isso nos gera até uma angústia, né? Muitos comportamentos que eu tinha, eu ficava pensando, por que que eu faço isso mesmo sem querer fazer? E aí eu fui entendendo que aquele comportamento ele foi gerado na minha identidade. Ele foi estabelecido de acordo com as coisas que eu ouvi, que eu recebi, que eu aprendi. E não se muda um comportamento sem antes mudar o fundamento dele. O comportamento é a pontinha do iceberg. Então, por isso que muitas mulheres e muitas de nós, eu, você e pessoas que nós conhecemos, muitas vezes falhamos ao tentar mudar o comportamento em si. Porque eu não sei se você sabe, mas o comportamento ele é gerado através de um sentimento. E o sentimento é gerado através de um pensamento. Então, existe esse canal. Antes de você pensar em mudar o seu comportamento, você precisa mudar o que está aqui, ó, os seus pensamentos. E por isso essas características. Eu separei hoje 6 características que você vai entender se você está se encaixando em alguma delas ou em todas, mas não se preocupe, isso não significa que você está assim um caso perdido. Pelo contrário, a partir do momento que você identificar essas manifestações na sua vida, é onde você vai ser curada. Então presta bastante atenção que eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu vou começar falando sobre raiz de rejeição. Raiz de rejeição é uma manifestação de uma identidade disfuncional. É aquela mulher que ela se protege o tempo todo para que ela não seja novamente ferida. Você já foi ferida a ponto de fazer um voto secreto consigo mesma e dizer assim, nunca mais alguém vai me ferir? Isso acontece com uma mulher que tem uma raiz de rejeição. Ela foi rejeitada em algum momento da vida dela. E não necessariamente um abandono físico. Muitas vezes um pseudo-abandono, um abandono emocional dentro da sua própria casa. Aquela menininha de 8, 9 anos que não teve o amparo dos seus pais, principalmente da sua mãe, que não teve esse vínculo estabelecido. Ela se sentiu sozinha, ela se sentiu insegura e com isso ela foi desenvolvendo essa rejeição dentro dela. Você é essa mulher? Será que você se lembra de algum acontecimento na sua vida que te gerou tanta insegurança, onde você se sentiu sozinha, rejeitada e que por isso você tem alguns comportamentos que nem você mesma consegue entender? Essa raiz de rejeição, ela gera essa mulher que o tempo todo está se protegendo dos relacionamentos. Elas até casam, elas têm filhos, mas elas não se entregam verdadeiramente aos relacionamentos, ao seu cônjuge, aos seus próprios filhos. São mulheres que têm muita dificuldade de fazer até amizade, porque ela sempre acha que ela vai ser ferida e magoada novamente. Então, eu quero que você pare para pensar hoje, se você tem esse comportamento, se você tem essa personalidade, esse comportamento de estar o tempo todo se blindando para não se envolver emocionalmente com as pessoas. Isso é um traço da raiz de rejeição. E hoje eu quero falar para você também que a raiz de rejeição, ela traz o perfeccionismo, entre aspas. Por quê? Muitas mulheres têm uma visão deturpada do perfeccionismo. Elas acham que o perfeccionismo é elas fazerem tudo certinho, elas terem um apreço para fazer as coisas. Isso aí é uma mentira. O perfeccionismo ele tem levado muitas mulheres ao estresse, à ansiedade, porque elas não querem mostrar suas vulnerabilidades. E por isso elas querem achar que as pessoas têm que aceitar ela pelo que elas fazem de bom. Aquela mulher que só anda cansada, sabe? Porque ela abraça o mundo, ela quer fazer tudo tão perfeito, mas por trás disso tem essa raiz de rejeição, onde ela precisa ser validada por aquilo que ela faz. Então, se você está se identificando, comece a anotar, comece a refletir. Se você não tem usado esse perfeccionismo para respaldar um comportamento de validação, de querer ser aceita pelas pessoas pelo que você faz, de querer ser reconhecida pelas coisas que você realiza. Isso aí também é uma zona bem perigosa, porque nenhum de nós é uma mulher maravilha, como tem pregado por aí a sociedade, né? Eu creio muito na mulher vulnerável, na mulher que se entrega, na mulher que é como ela verdadeiramente é. Ela não precisa de performance, ela não precisa fazer para estar agradando as pessoas. Ela simplesmente é ela mesma. Então hoje eu quero convidar você a refletir sobre isso e entender se você tem algum traço dessa raiz de rejeição que tem te levado a querer ter esse comportamento que você mesma rejeita, mas não entende como se livrar dele.
O segundo ponto é a comparação. Uma mulher disfuncional, ela está sempre se comparando com as outras. Uma vez eu vi uma história que me marcou muito. Eu ouvi dizer de uma mulher que sempre ficava olhando a grama da vizinha dela. Parece uma história conhecida para você? Essa história da grama verde? Mas olha o final dessa história. Essa mulher, ela passava a vida inteira regando a grama dela, mas ela olhava para a grama da vizinha e dizia: poxa, a minha grama nunca vai ficar igual a da vizinha. A da vizinha é sempre mais verde, é sempre aquele verde vivo. E ela regava, até que bateu desânimo, porque ela parou de olhar para a grama dela e começou a olhar para a grama da vizinha. Então ela parou de regar a grama dela. O que aconteceu? A grama dela foi morrendo, e ela ficou tão triste com aquela grama tão verdinha, mas que foi morrendo aos poucos. Até que um dia a vizinha dela convidou ela para tomar um café. E quando ela chegou no gramado da vizinha, ela se assustou. Sabe por que ela se assustou? Porque ela percebeu que a grama da vizinha era sintética. Olha que situação. A gente deixa de viver aquilo que é genuíno para nós, aquele plano maravilhoso de Deus para nossas vidas, porque eu fico achando que a vida da outra é melhor do que a minha, que a grama da outra é mais verde. Mas eu não entendo que muitas vezes o que Deus tem para mim é completamente diferente do que Deus tem para minha vizinha, para minha irmã, para minha amiga, para minha colega de trabalho. Então, se você tem esse hábito de se comparar com outras mulheres, é porque você já tem um traço de uma manifestação de identidade disfuncional. Você precisa hoje entender que Deus tem um plano perfeito para a sua vida e que é diferente de qualquer plano que Ele tem para outras pessoas, porque Deus nos vê como mulheres únicas. Você é única, eu sou única. Eu estou aqui cumprindo o meu propósito e você também tem um propósito que é diferente do meu, mas que em nenhum momento vai ser inferior, que em nenhum momento o meu vai ser melhor do que o seu, nem o seu melhor do que o meu. Temos projetos, temos talentos, temos habilidades únicas dadas por Deus. Então vença a comparação, sabe como? Olhando e valorizando aquilo que Deus tem feito na sua vida e dando glória a Deus pelo que Ele tem feito na vida das outras mulheres que você conhece. O terceiro ponto é a culpa. Essa mulher que tem a identidade disfuncional, ela está sempre se culpando. Ela está sempre presa ao passado. Gente, culpa é completamente diferente de arrependimento. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Então hoje eu quero trazer para você essa diferença. A culpa, ela te traz peso, ela te deixa praticamente encurvada, porque você carrega um peso desnecessário nas suas costas de algo que você cometeu no passado, uma decisão errada que você tomou. Tantas mulheres que eu ouço nas minhas mentorias, nos meus cursos, dizendo: poxa, Fabíola, eu não consigo parar de me culpar, porque lá atrás eu casei com um homem errado, porque eu escolhi o emprego errado, ou então porque eu não terminei minha faculdade. Nunca é tarde para você recomeçar. Então, ao invés de você ficar presa, ancorada nesse passado, ressignifique ele. Ainda é tempo, você é jovem, você tem uma energia, então busque como você pode transformar aquele erro do passado em aprendizado. Esse é o verdadeiro fundamento dos erros da gente. Tudo que nós cometemos no nosso passado é para servir de aprendizado, para que eu não cometa mais agora na minha vida presente. Errar, gente, nós sempre vamos errar. Você sempre vai errar, eu sempre vou errar. Mas o ideal é que a gente não erre na mesma coisa. Então, tenha os seus erros como base, como escola, para que você não cometa os mesmos erros. O quarto ponto, pensamentos tóxicos. Aqueles pensamentos que eu falei na primeira aula. Pensamentos que invadem sem pedir licença. Eles estão arquivados na nossa memória. E eles vêm disparados como gatilhos mentais, onde você não se controla. Quando você menos espera, na hora de fazer alguma coisa, vem o pensamento: você não é capaz, você não vai conseguir. E aí você paralisa e você aceita esse pensamento, porque você já tem um padrão de viver dessa forma. E hoje o meu convite é para você questionar os seus pensamentos. Afinal de contas, o que é que Deus diz a seu respeito e a meu respeito? Que os pensamentos que eu tenho para vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejei. Então Deus tem pensamentos para a gente que vêm do alto, pensamentos de uma mulher virtuosa, de uma mulher cheia de habilidades. Então quando vier aquele pensamento: eu não sou capaz, questione esse pensamento. Pergunte para ele: de onde você vem? Porque esse pensamento não vem de Deus para a minha vida. E comece a mudar a forma de pensar sobre si mesma. Comece a questionar se os seus pensamentos estão alinhados aos pensamentos de Deus. Será que você realmente está vivendo aquilo que Deus prometeu para você?
Ou você está se blindando de viver uma vida abundante, próspera, cheia de plenitude, porque você está presa a esses pensamentos que te paralisam? O quinto ponto é o descontentamento, que também é gerado por tudo isso que a gente falou acima. Tudo isso que a gente falou das manifestações de uma mulher disfuncional, ele gera descontentamento. Essa mulher está sempre achando que a sua vida está vazia, que ela não tem nada interessante para fazer. Ela está sempre descontente, sabe? É bem ligado à ingratidão. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque um passo leva a outro e você pode estar entrando num buraco sem saída se você estiver vivendo descontentamento. Então hoje o meu convite para você é que você traga à memória tudo aquilo que te dá esperança, tudo que Deus já fez na sua vida e Ele quer fazer muito mais. Nesse tempo de treinamento, nesse curso que você está realizando, você está tendo essa grande oportunidade de rever o seu passado, de visitar o seu passado, simplesmente para deixar ele ir e você viver o novo que Deus tem para a sua vida. E por último, é a sensação de uma vida sem propósito, que eu mais ouço hoje. Fabíola, eu não descobri o meu propósito. Eu não sei o que é uma vida com propósito. E eu tenho falado isso nas minhas redes sociais, nas minhas aulas, nas minhas mentorias. Eu quero que você entenda hoje que uma vida com propósito não é nada de outro mundo, gente. Não é difícil viver com propósito. Você precisa apenas estabelecer um pensamento de que Deus já te criou com um propósito. Você precisa resgatar o plano original de Deus para a sua vida e entender de uma vez por todas que você já foi criada. Antes mesmo de você nascer, Deus já sonhou com você e Ele já estabeleceu tudo que você ia viver. Lá em Salmo 139, diz que antes mesmo de nós nascermos, todos os nossos dias estão contados. Olha que coisa linda! Então acredite nessa verdade. Acredite que você foi criada com um propósito maior. E propósito de vida não tem a ver com, gente, com repercussão, não tem a ver com falar em público, não tem a ver com ser uma palestrante famosa, nada disso. Propósito de vida é simplesmente você usar as habilidades que Deus te deu, os dons e talentos que Deus te deu e que Ele mesmo te capacita para que você impacte vidas ao seu redor. Então, não acho que você tem que ter mais recurso, mais tempo. Comece hoje mesmo a usar aquelas habilidades que você sabe que você tem, os talentos que Deus te deu para impactar a vida de seus filhos, a vida do seu esposo, a vida da sua família, a vida daquela vizinha que anda te convidando para comer um bolo na casa dela. Ofereça aquilo que você tem de melhor no seu coração, transborde. Isso sim é viver de propósito. É quando a gente alcança o coração das pessoas e leva elas para mais perto de Deus. É difícil viver de propósito? Não, mas a gente precisa passar por todo esse processo de cura. Porque se eu não sou uma mulher curada, se eu não sou uma mulher que entende o meu propósito, o meu papel aqui, eu vou paralisar e eu vou viver sempre essa vida andando em círculo com a sensação de vazio, descontente, porque eu ando me comparando com o propósito do outro. Então hoje o convite é esse e a atividade de hoje é, anota aí, quais são os talentos, as habilidades naturais que você sabe que Deus te deu, mas que você colocou numa gavetinha porque você ainda tem medo de viver essa vida plena e abundante que Deus te convida para viver. Escreva no papel, no seu caderno, quais são as habilidades que você sabe que Deus te deu assim de uma maneira muito única, muito específica. E o que você tem feito com elas? Você já parou para pensar sobre isso? Então hoje é dia de você pensar sobre isso. E amanhã a gente continua com mais uma aula. Grande abraço!